Agradeço a Deus todas as pessoas que me atendem com gentileza e educação, pois assim recebo a bênção divina. Agradeço a Deus aonde eu estiver, um bom coração, sem amargura, sem agressividade, pois assim recebo a bênção divina. Agradeço a Deus os caminhos que a gentileza das pessoas abriram e assim recebo a bênção divina. Agradeço a Deus ter aprendido que somente com gentileza se alcança a humildade, somente com gentileza se ampara o fraco, somente com gentileza subimos um degrau. Que Deus abençoe a todos os gratos de alma, a todos que respondem ou oferecem uma gentileza, pois oferecer é uma benesse, mas saber receber é uma forma gentil de ser humilde, simples e afetuoso, pois somente a gratidão pode ser prima da gentileza. Quando se encontram, sorriem, pois estão na mesma sintonia.
transbordar do coração, então se abrirá a flor do amor no azul. E quando o amor transbordar do coração, então se abrirá a flor do amor no azul. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Pai. Sorria, afaste a dor do coração, ajudando a quem precisa de uma força maior, capaz de transformar aflições em fortaleza de fé. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás Que és capaz no mundo de crescer bom rumo, de iluminar a própria paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que te faz sonhar. É uma alegria que te faz chorar. Deixa a luz te invadir, faz como fosse abrir pro amor.
e seremos bandeira amanhã, estandarte do movimento, uma grande escrita segue uma família, desperta e vai, com certeza nossas vozes vencerão. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. É na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada temer, pois com a força do bem Minha dor serenou. e está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, redescobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber. Quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Dando um novo rumo para o seu viver. dando um novo rumo para o seu Proteção aos filhos. Ó Deus, olha para os meus filhos, fortifica-os, para que cresçam felizes e tenham olhos que lembrem a tranquilidade de um lago, a firmeza do rochedo e a luz da esperança. Dá-lhes uma saúde integral, uma inteligência completa e um sentimento vivo. Põe nos seus corações a reverência aos teus ensinamentos, o respeito aos outros, o amor ao trabalho, a dedicação ao estudo, a candura e a obediência, para tornar-me digno deles e não lhes transmitir nervosismo, desajuste, tristeza, medo ou maldade. Envolve-me em tranquilidade, equilíbrio, alegria, coragem e bondade. E ensina-me a descobrir as virtudes que eles têm, a elogiá-los sem exageros e a corrigi-los com sabedoria. Em primeiro lugar, pois modela minha alma grande e generosa para amá-los na semelhança do teu amor. Obrigado, obrigado. Meus irmãos, boa noite a todos. Convido a todos para podermos nos sintonizarmos com o Mestre Jesus, pedirmos a Ele que nos envolva no seu amor, para que possamos aproveitar as vibrações na noite de hoje, harmonizando o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Que o bem possa estar presente nas nossas vidas, que os ensinamentos do Mestre Jesus possam se fazer presentes nos nossos atos, e desta forma nós podemos crescermos espiritualmente,
amando-nos uns aos outros como irmãos verdadeiros, irmãos de coração. Mestre Jesus, ampare e proteja a todos nós presentes nessa reunião. Estenda esses benefícios aos irmãos que sofrem nos hospitais, nos presídios, nos asilos, abrigos, nas ruas, nos lares. Que cada um possa receber a assistência de que necessita, aliviando seus corações, fortalecendo seus organismos físicos e espirituais. Certos de podermos contar com essa assistência na noite de hoje, nós iniciamos a nossa reunião com a oração que nos ensinaste, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Eu sou Lazarino Barbo e, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós hoje vamos falar sobre a pergunta número 54 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou aos espíritos: pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? E os espíritos responderam: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Esta questão da pergunta 54, que é a base até hoje do racismo, das divisões, como se existissem pessoas mais importantes do que a outra, grupos raciais mais importantes do que o outro. A Segunda Guerra Mundial, que teve como um dos seus mais importantes componentes o racismo, o arianismo, né, aquela doutrina absurda que diz que existe uma raça superior em relação às demais raças. Os arianos, com um certo biotipo, que seriam superiores a todos os demais e inclusive com direito a exterminar as outras raças que eram consideradas sub-raças pelos arianos. Este contexto, que é uma das motivações do nazismo, trouxe essa tragédia, né, do século passado, que foi a Segunda Guerra Mundial, que matou milhões de pessoas por todas as partes do mundo. E todas essas divisões nada mais são do que orgulho e vaidade. Porque biologicamente a evolução nos trouxe a espécie humana. E no convívio desta espécie humana uns com os outros, nós nos misturamos. Nós temos uma única base genética. Apenas pequenas modificações na composição dos genes colocam a nossa pele escura, a nossa pele mais clara. Biologicamente, nós todos somos pertencentes à espécie humana. E não há, no planeta Terra, mais do que uma espécie humana. Somos apenas uma. Somos todos irmãos. E a doutrina espírita, ela nos ensina que este orgulho e vaidade pode levar a consequências muito terríveis. Porque o orgulho racial, que é uma das terríveis marcas do subdesenvolvimento mental da humanidade, leva a pessoa a reencarnar naquela espécie que ele abomina. Hoje, grande parte da população africana, principalmente nas regiões mais sofridas, submetida àquelas constantes guerras civis, são exatamente habitados por orgulhosos arianos de diversas partes do mundo. É interessante como a reencarnação, como veículo de evolução, diante das leis de causa e efeito, faz coisas interessantes. Quanto mais machista é o homem de hoje, maior a possibilidade dele nascer mulher na próxima vida. Porque a natureza, procurando equilíbrio entre razão e emoção, faz com que o ser transite pelos gêneros. Da mesma forma, quanto mais orgulhoso racial
é um ser hoje, maior a possibilidade dele nascer na raça que ele mais critica e abomina numa próxima vida. Então nós, seres humanos, precisamos aprender que somos todos irmãos. Não temos nenhuma diferença. A dor de um é igual à dor do outro. O sofrimento de um é igual ao sofrimento do outro. A fome de um é igual à fome do outro. E este é um dos quesitos de nossa condição evolutiva. Nós precisamos entender em nossa consciência de que somos todos irmãos. Foi isso que Jesus ensinou em todas as suas práticas, de que somos todos irmãos. E não há espaço dentro do conhecimento espírita para abrigar nenhuma ideia de forma alguma que contenha qualquer texto que denigra qualquer raça, seja explicitado por nenhum dos seus membros, por ninguém, por nenhuma de suas teorias, por nenhum de seus conceitos. Dentro do Espiritismo não se abriga nenhum conceito racial de espécie alguma. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bem, boa noite a todos e a todas, os internautas que estão nos acompanhando nesse dia de hoje. Cumprimentar extensivamente a todos os trabalhadores que estão nos acompanhando também nesse momento, por essa live. Dizer que é uma satisfação e uma honra com a abordagem de um tema tão importante para todos nós, que é sempre o fim de um ciclo e o início de um novo momento, né? Então, o título dessa palestra de hoje é o Ano Novo, Tempo de Transformação, né? que é uma palavra bem forte para todos nós, pelo sentido até epistemológico do que significa. Bom, uma palavra que ela é muito dita no Evangelho de Jesus e no Evangelho segundo o Espiritismo é a palavra gratidão. Então, eu trouxe aqui em função exatamente dessa palavra, o significado que ela representa para todos nós, que é a gratidão, né? Eu trouxe aqui uma mensagem, uma informação, assim, muito interessante para todos nós. A Universidade de Harvard, que é uma universidade localizada nos Estados Unidos, muito conhecida internacionalmente pela qualidade do que lá produziu um estudo na cidade de Boston, com mais de 300 voluntários. E um dos objetivos desse estudo era verificar como as pessoas que são gratas, que exercem de fato essa condição da gratidão, o comportamento. Então, o estudo acompanhou o cotidiano dessas pessoas, os testes físicos, para saber qual era a condição e a reação desses 300 voluntários por um certo período, feito pela Universidade de Harvard. E o resultado do estudo demonstrou que a condição de se sentir grato aumenta substancialmente o bem-estar da pessoa. A resiliência contribui para evitar processos depressivos e melhora sensivelmente fatores físicos, principalmente a questão da qualidade do sono. Associado a todos os testes físicos, os pesquisadores da Universidade de Harvard concluíram
que a pessoa que exerce as suas atividades com todos esses fatores, com resiliência, com respeito, com fraternidade, com condição de olhar o outro na mesma condição de igualdade, esse estágio ajuda substancialmente a questão do cérebro, na qualidade de várias questões. E é, mais uma vez, a ciência mostrando aquilo que a doutrina espírita já nos coloca quando vamos falar do homem de bem, que é a condição pela qual todos nós devemos trilhar o nosso processo reencarnacionista, que é a condição pela qual todos nós vamos buscar o nosso progresso espiritual como seres reencarnados. E aqui, para essa palestra importante sobre a questão do Ano Novo, Tempo de Transformação, nós fomos buscar a Carta de Ano Novo de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no livro Vida e Caminho, onde, nessa mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico, ele traz uma série de reflexões importantes. E a primeira delas começa que o Ano Novo é a nossa oportunidade para 3 fundamentos importantes: aprender, trabalhar e servir. Então, aprender, todos nós somos aprendizes permanentes. Trabalhar sempre, mas não é somente trabalhar o nosso trabalho profissional, é trabalhar por uma causa e servir sempre estando de prontidão para todas as possibilidades possíveis. Então, essa é a primeira condição pela qual, na Carta do Ano Novo de Emmanuel, ele destaca, que é bem reflexiva para todos nós. Um segundo item destacado por Emmanuel na Carta do Ano Novo é o tempo como paternal amigo, não é? Que nos dá a condição para desvendar os horizontes para a nossa condição necessária. Então, ao chegar ao fim de um ciclo de um ano, as nossas avaliações do tempo de 365 dias, ela tem que estar muito mais imbuída do valor espiritual que representou essa caminhada através das diferentes experiências que cada um de nós teve ao longo do ano vigente, de tristezas, de alegrias, de adversidades, de momentos felizes, para que a gente possa compreender, então, essa segunda passagem de Emmanuel. Num terceiro item da Carta de Ano Novo, Emmanuel lembra uma questão muito importante. Lembra-te de que o ano em retorno é o novo dia. E que é chegado o momento de executar as velhas promessas, que muitos ainda não tiveram a coragem de cumprir. E essa jornada para cumprir essas velhas promessas, ela passa pela nossa transformação, pela nossa mudança. E Emmanuel está nos convidando a trilhar por esse caminho da transformação. A transformação que vai permitir a você
a cada ano, sempre mirando o teu processo evolutivo. Então, esse novo dia, citado por Emmanuel, ele é uma condição necessária, nos convidando a mudar de atitude. Um quarto item na mensagem de Emmanuel, na carta de Ano Novo, ele chama a atenção sobre a questão: se tens um inimigo, faze das horas renascer o caminho da reconciliação. E se foi ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Não é? Essa mensagem, ela passa por uma condição muito importante do nosso estágio moral. Então, isso pode acontecer na nossa família, com um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um tio, uma tia, com amigos mais próximos, que de uma hora para outra se tornam adversários. E muitas vezes são vínculos de comprometimentos de existências anteriores. Então, se reconciliar é reconhecer que você errou, que você cometeu equívocos, e que esses equívocos precisam ser amenizados, atenuados. Exercer o perdão e o auto-perdão. Então, o caminho da reconciliação é algo crucial para todos nós, para essa mudança de atitude, para essa transformação do raiar do novo dia e do novo ano. Um quarto item da mensagem de Emmanuel nos chama a atenção para que, se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Não tem aquela expressão bem conhecida e popular: quem planta, colhe. Na realidade, quem planta, colhe. Você vai colher aquilo que plantou. E se é na trilha do homem de bem, essa colheita será a melhor possível, não é? Porque vai te trazer a condição que Emmanuel nos chama para a alegria serena da consciência de ter cumprido com o seu dever, com o seu propósito, com os seus objetivos, que não são somente de natureza material, mas principalmente no dever moral, para que todos nós possamos almejar. E o quinto item dessa carta de Ano Novo de Emmanuel, ela é muito interessante, porque nesse período sempre há aquela condição daqueles irmãos em estágio de adversidade que vão procurar auxílio, que vão bater na nossa porta, e do quanto exige que nós possamos exercer essa questão da paciência, da bondade, da benevolência. Porém, nós precisamos inverter e não permitir que as pessoas cheguem a bater na nossa porta. Mas temos que reunir as forças através de ações para que possamos levar a todos esses irmãos exatamente as condições que eles precisam naquele momento, de apoio material numa primeira condição e apoio moral num segundo estágio de melhoria. Então, esse item citado por Emmanuel, ele é muito importante nessa época onde o mundo, o planeta escola, está mais acessível, as pessoas mais sensibilizadas para as dificuldades vividas, principalmente
da decorrência da pandemia do Covid-19. E a mensagem de Emmanuel traz um outro item que ele é muito dito no Evangelho, não é? Que é: ama e auxilia sempre. Agora, o amor não pode ser somente sobre os nossos entes queridos. É o amor pelo outro. Quando se fala do amor, se está falando também do respeito que nós devemos ter por tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos como oportunidade. Ama e preserva a natureza. Ama e preserva os animais. Ama e preserva o sentido de coletividade. Ama e preserva as boas relações de trabalho. Ama e preserva as boas relações de vizinhança. Então, amar no sentido mais amplo, ele não é só aquele amor afetivo para com os nossos familiares, mas é um amor construtivo, é um amor mais caridoso do propósito pela qual nós estamos inseridos, não é? Então, Emmanuel diz: quando ajudamos aos demais, estamos amparando a si mesmo, porque é exatamente essa condição de abrir a porta do coração que vai nos colocar num outro patamar de melhoria. Não é? O Evangelho nos coloca uma condição muito importante para todos aqueles que nos feriram, que nós possamos trabalhar exatamente as adversidades. Não é? Então, quando você tem aquela listinha lá de fim de ciclo, de ano que vai e ano que vem, você tem que considerar nessa lista coisas que faz parte da tua evolução espiritual. Desejar uma casa, um carro, novas roupas e outros bens terrenos, em algum momento são importantes, mas eles não são tudo. Porque nós temos que ter o equilíbrio necessário para fazer com que essa luz que deva passar ao nosso lado, ela possa nos iluminar. Então, não desanimes. Recentemente, nosso companheiro aqui de Belém do Pará, Alberto Almeida, colocou uma questão assim muito interessante, que ele ressalta que nós temos que aprender que as nossas dores fazem parte da nossa felicidade, porque são exatamente as nossas dores que permitem a nossa transformação. Não é? E sobre isso, a gente trouxe aqui um item do Evangelho dito por Santo Agostinho, que já dizia que todas as noites, quando formos dormir, deveríamos passar em revista o nosso dia, ver no que poderíamos ter sido melhores, os erros, os enganos. Isso não é para se autotorturar, mas para reavaliar, identificar de acordo com o grau pessoal, melhorar, reavaliar, identificar e tentar mudar. E assim devemos proceder ao final de cada ano no Planeta Escola, para saber se essa trajetória da somatória dos 365 dias permitiram a você esse processo de mudança que, como Santo Agostinho nos fala, ele é diário. O balanço de um ano não é só ao final, ele é o balanço
do conjunto da somatória dos 365 dias. Numa fração de segundos, eu posso exercer algo extremamente maléfico, que pode me comprometer por aquela existência ou por existências futuras. Então, essa mensagem de Santo Agostinho é muito importante para todos nós, para essa nossa revisão. Então, o que nos ensina a doutrina espírita, né? Nos ensina, acima de tudo, que devemos agradecer ao Pai Soberano a oportunidade de encerrarmos um ciclo e iniciarmos uma nova jornada. E essa nova jornada, ela está minimamente no equilíbrio entre as questões materiais e espirituais. Materiais com o equilíbrio que nós precisamos para saber aquilo que está ao nosso alcance e a nossa necessidade. Qual é a proposta filosófica e moral do Espiritismo, né? Que nós aprendemos com o Evangelho, exercemos com o Evangelho e através das diferentes atividades dos milhares de centros espíritas pelo Brasil e pelo mundo, do estudo sistemático que resulta dessa doutrina, para que a transformação pessoal ela seja para uma condição melhor. Porque essa transformação pessoal, ela vai trazer respostas para as questões mais perturbadoras que você possa ter. Vai te mostrar as causas do sofrimento, das dores, das adversidades, das alegrias, do comprometimento que nós devemos ter para com os nossos entes queridos, para aqueles que estão no nosso entorno, para o nosso ambiente de trabalho. São laços de comprometimento. Então, o exercício moral que nos traz o Espiritismo é por essa busca, por essas respostas que muitos, como diz o Evangelho no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, buscamos para as nossas aflições. E há uma frase de André Luiz, que é muito interessante para todos nós, para que possamos pensar sobre tudo que está no nosso redor e sobre tudo aquilo que buscamos para a nossa transformação. Os nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina. Então, Deus não determinou que o homem fosse bom ou mau. Deu a ele a liberdade, a lei de liberdade através do livre-arbítrio. E nós, como seres encarnados, optamos por determinadas provas que muitas vezes nós sucumbimos diante delas. Então, essa frase de André Luiz nos chama a atenção para a necessidade do exercício do homem de bem. O exercício do homem de bem não é aquele exercício somente voltado para si, de não fazer o mal, mas se comprometer. Há uma frase dos Espíritos para Allan Kardec, muito interessante, que mostra um pouco isso. Que ele dizia assim: não basta você escrever um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, 10 livros. Você tem que expor a sua pessoa. Você tem que se comprometer com a causa. E é esse o significado da frase de André Luiz. Somos ainda aprendizes da doutrina do Cristo. Todos nós.
somos aprendizes. Por isso, ninguém é professor de espiritismo. Todos somos aprendizes, já dizia Herculano Pires. Não tem essa condição. Aprendemos a cada dia, como nos coloca lá Santo Agostinho, sobre rever diariamente a nossa consciência, de conhece-te a ti mesmo, não é? E com isso divulgar a doutrina consoladora, não para ganhar adeptos, mas para auxiliar as pessoas. E o Evangelho nos traz isso. De todas as obras codificadas por Kardec, o Evangelho não é somente para ser lido, é para ser vivido. E essa condição, ela é crucial para a nossa evolução moral. A nossa saúde espiritual, não é? Que nós sempre almejamos a saúde do corpo. Queremos ficar mais bonito, mais bonitos, ir para a academia, gozar de todos os prazeres, achando que tudo se resume à condição do corpo físico, que abriga o nosso espírito. Não é? Mas isso está relacionado à saúde espiritual, que as mãos de Deus guiem as nossas vidas para que tudo transcorra em harmonia, saúde e fortaleza do ânimo, através, principalmente, da solidariedade, das muitas alegrias e conquistas. Então, essa condição de espiritualidade e saúde, tão importante, nesses 2 últimos anos, de 2020 e 2021, que desafiou os seres encarnados no planeta escola a exercerem mais a paciência, a tolerância, a benevolência, não é? Para com os seus. Então, essa condição da saúde espiritual é um condicionante importante para todos nós. Como diz Alírio Cerqueira, cuidar do espírito se reflete na saúde do corpo. Então, nós temos que ter a renovação em Cristo de todos aqueles sentimentos que nós comemoramos no dia 25 de dezembro, a passagem do nascimento do Cristo, ela também tem que vir associada nesse novo ciclo. A mensagem de André Luiz, da resolução para o ano novo, psicografada por Chico Xavier. Eu não irei comentar todas, mas destacar algumas, né? E ele começa a psicografia com uma frase de muita profundidade. Afora tu mesmo, ninguém te decide o teu destino. Então, aquela condição de dizer, fulano foi influenciado por outros, foram as más companhias. Isso tem o seu limite restritivo, porque você teve o livre-arbítrio. Então, eu queria destacar aqui 3 itens pequenos dessa mensagem de André Luiz, que a primeira é: somos tangidos por fatos e problemas a exigir a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Aí está presente o livre-arbítrio. Uma outra condição, nossa vontade não pode ser multipartida. Não é? Ou seja, você assume o ônus e o bônus das decisões que vai tomar. E o terceiro item que eu queria comentar é: a vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença.
porque vacilação e fraqueza é condição de letargia espiritual e que, portanto, estaremos mais vulneráveis diante de todos os infortúnios que aparecem na nossa vida. E aí tem uma parte complementar dessa resolução para o Ano Novo, mensagem de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que define muito essa condição. O progresso é fruto de escolha. Você tem uma escolha. A tua escolha, ela é importante. A tua escolha, ela é determinante. Então, você é quem decide o teu destino. E outra mensagem dessa resolução, recorda que o berço de teu espírito fulge longe da existência terrestre. Você já vem de existências anteriores e que verdadeiramente está reencarnado para atender a um propósito de melhorar o seu grau evolutivo. Então, essas mensagens de André Luiz, ela é muito interessante porque nos coloca diante da perspectiva de como nós devemos lidar efetivamente com o nosso processo de transformação, o ano vindouro, no novo ciclo. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nos ensina, com o seu bom senso, que é necessário cuidar da nossa transformação moral. E ele diz o seguinte: aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau de superior de adiantamento moral. O espírito que domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. E fé raciocinada, não aquela fé cega que ao longo de todo o transcorrer da história se utilizou a palavra de Deus, em nome de Deus, para se cometer tudo quanto era tipo de barbaridade. Então, a fé cega, ela é uma fé que não contribui para o teu desenvolvimento espiritual. Ela só acerba o teu orgulho e o teu egoísmo. E é isso que nos chama a atenção Allan Kardec nessa passagem. E Chico Xavier, o grande Chico, trabalhou uma mensagem na época onde ele destacava que ela é muito pertinente para o tema dessa palestra de hoje, o ano novo e a transformação. O supérfluo e o necessário. E Chico diz o seguinte: uns queriam um emprego melhor, outros somente um emprego. Uns queriam uma refeição farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter paz mais esclarecido, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Então, nessa condição, dessas reflexões, nos mostra efetivamente o que nós estamos submetidos a esse processo do ano novo, o fim de um ciclo, um novo ciclo,
e a nossa transformação. Mas eu queria destacar aqui uma questão muito importante. Mais um ano de pandemia, seguido do ano de 2020, também de pandemia, de tantas dificuldades. Mas aprendemos várias questões importantes. A primeiro, o valor da vida. Então, todos aqueles que buscaram o suicídio não compreenderam que esse fim, ele não cabe a ele que tomou essa decisão. Veja, o Japão, um dos países com maior índice per capita do mundo, cultura milenar, é um dos países com os maiores índices de suicídio do mundo. E são ações praticadas baseadas no orgulho e no egoísmo. Uma pessoa se suicida porque perdeu o emprego. Se suicida porque se separou da mulher ou do homem. Se suicida porque foi desonrado numa ofensa. Essa mesma cultura milenar, que já inspirou tantas outras, ainda comete atos de barbárie, de não se entender o valor da vida. Então, essa condição, também no seio da pandemia do Covid-19, muitos sucumbiram no suicídio, não entendendo o propósito pela qual nós estamos encarnados, o valor da família, os seres que reencarnamos juntos, coletivamente, para responder pelos nossos débitos de existências anteriores. Na pandemia do Covid-19, no isolamento social, muitos reaprenderam o sentido da família, mas muitos se comprometeram mais ainda, porque um dos maiores índices de violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, foi praticado no ambiente familiar, não no ambiente externo. Os registros das secretarias de segurança pública de todo o Brasil mostram efetivamente o quanto a estatística de feminicídio foi altíssima nos anos de 2020 e 2021. Aprendemos nessa condição do ano de 2021 o valor do trabalho que faltou para muita gente por conta das dificuldades geradas na economia pela pandemia do Covid-19, do medo das pessoas não ter um centavo sequer para comprar o pão de cada dia, para saber como ia sustentar a sua família, dos trabalhadores informais, os trabalhadores de rua, de todos aqueles que de alguma maneira dependiam do trabalho informal. Então, o ano de 2021 nos mostra que precisamos mais ainda do trabalho. Precisamos ajudar as pessoas, mas as pessoas que estão em condições de necessidade precisam do trabalho. O valor da caridade material e moral. Só fazer a caridade material não basta, porque você supre um primeiro momento de dificuldade, mas a caridade moral, aquela que transforma, aquela que muda vidas, muda posturas, comportamentos, vai nos permitir fazer com que o sentimento de solidariedade fraterna na sociedade é quando se respeita ao outro, permitindo a ele a sua evolução. Então, a associação
da caridade material, num primeiro momento. E a caridade moral nos ajuda a construir uma sociedade melhor. Aprendemos no ano de 2021 o valor da solidariedade. Milhares de instituições religiosas, empresas, organizações não governamentais, a população em geral, exerceu esse valor solidário de fazer com que pudesse chegar aos mais diferentes rincões o auxílio a quem precisava. Então, o valor da solidariedade, ele é um fator a ser destacado do ano de 2021. O valor de ser fraterno, de exercer aquilo que o Cristo nos convida a ser uma pessoa melhor, não? De como é ser fraterno. Ser fraterno começa na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, e em todos aqueles ambientes pela qual eu, como homem de bem, tenho que ser mais fraterno, mais afetuoso, mais respeitoso. O valor do respeito ético. Deixar de se vacinar é uma quebra do valor ético. Porque a ética está no respeito coletivo pelo outro. Quando eu digo que não vou me vacinar, eu estou dizendo que eu sou orgulhoso, que eu sou egoísta, que eu me deixo levar por grupos radicais, com rancores no coração, sem pensar no outro. Então, o valor do respeito ético, nesse momento, ele deve ser fortalecido para o ano de 2022. Olha, aprendemos no ano de 2021 o valor da ciência. A ciência que vem salvando vidas. Desde janeiro de 2021, que a população mundial vem sendo vacinada contra o Covid-19. Já com primeira dose, segunda dose, terceira dose para muitos, já se começando a pensar em dose para crianças até determinada faixa etária. Então, a ciência foi um fator muito forte nesse ano de 2021. O valor do amor, a construção do amor que nos une, que nos entrelaça, a construção do amor pelo ambiente natural, a construção do amor pelo lugar onde você vive, pelo estado que você abraçou, pela família que você abraça. Esse amor tão solicitado no ano de 2021. E o valor da nossa saúde espiritual, que foi algo tão almejado nesse ano de 2021. Não é? Bom, para que verdadeiramente ocorra essa questão da transformação, primeiro, valorizar mais a fé. A minha fé não pode ser uma fé secundária, uma fé temporária, uma fé somente buscada nos momentos de dificuldade. Valorizar mais a fé, com a valorização exatamente do espírito, valorizar mais a sua família. Às vezes nós não damos conta do valor da nossa família, então temos que valorizar mais esse grupo reencarnado, comprometido entre si com o processo de evolução moral. Valorizar e dignificar o seu trabalho, seja qual for o trabalho. Vamos respeitar e dignificar esse trabalho, o trabalho para milhões que estão precisando. As pessoas não precisam só que se dê esmola para elas, mas se dê dignidade com a questão da dignificação do trabalho, que é algo crucial para o desenvolvimento de uma sociedade com respeito e mais dignidade. Valorizar as boas ações em prol da sociedade, ações coletivas, ações que possam mudar o lugar
o bairro, ações que verdadeiramente nos transformem individualmente, mas transformem o sentimento coletivo da sociedade. Valorizar as questões espirituais. Vamos equilibrar mais essas questões entre a condição material e espiritual. Trabalhe a sua lista para o novo ciclo, mas inclua as questões espirituais para buscar ser essa pessoa melhor. Valorizar o respeito pelo semelhante, que é uma condição crucial para que nós possamos caminhar nessa condição do progresso espiritual. Valorizar o que tem, porque ele foi conquistado com dificuldade para aqueles que trilham no caminho correto. Foi suado, foi trabalhado, foi honesto, foi dignificado. E o que eu tenho, eu não preciso supervalorizar outras coisas que não estão no meu alcance. E, por último, não valorizar o que é supérfluo, como nos disse Chico Xavier. Porque o supérfluo é que nos coloca numa condição de adversidade. E aqui temos uma mensagem de Allan Kardec, né, que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, saiba quais são as suas más inclinações para que você possa domar, como disse Kardec, para avançar na transformação, né? Que 2022 seja cheio de paz, de espírito, de muita luz na nossa caminhada, de amor para distribuir em forma de solidariedade, gentileza, amizade, caridade, compaixão, fraternidade a todos e a todos, que começa quando você dá bom dia para alguém. As pessoas estão tão mal-humoradas que elas não respondem sequer a um bom dia, que é uma ação de gentileza, um ato fraterno, de respeito para com o outro. Que Jesus abençoe a vinda de mais um ano, que a paz possa reinar em seus lares, que o amor infinito de Deus seja de fato um denominador comum de cada um dos próximos 365 dias, não é? Muita paz para todos, e encerramos essa palestra de hoje, mostrando aqui que no ano de 2021, de Valdo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, foi publicado o livro Vida Plena. Que todos nós, no nosso interior, possamos exercer essa vida plena que Joana de Ângeles nos coloca. Uma vida dinâmica, uma vida fraterna, respeitosa, no exercício do trabalho do Cristo, na mudança pela transformação que vai te fazer uma pessoa melhor. Feliz Ano Novo para todos, com a mudança de ciclo que começa na nossa consciência. Muito obrigado e que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade,
Ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.